mais uma vez aqui no Intermate para dar prosseguimento aqui agora ao projeto da EA. Essa aqui é a nossa primeira aula e o Mário já deu semana passada o primeiro vídeo e esse aqui é o meu primeiro vídeo, né? Coube a mim a parte de trigonometria. Então eu vou dar o meu melhor aqui pra gente... E é um assunto bem complexo, é bem extenso, né? E eu vou fazer aqui o melhor, tá? O meu melhor. Então, eu vou começar, como eu gosto de fazer, fazendo um primeiro introito, fazendo a etimologia da palavra, né? Porque eu entendo que quando você entende a palavra, né? A etimologia da palavra, o assunto fica mais suave. Então, a trigonometria, o que é a trigonometria? Vamos lá. Trigonometria, a palavra, ela se divide nos seguintes elementos mórficos: tri, mais gono, mais metria. Trigonometria é uma palavra grega, né? Metria, do grego, significa medida, né? Todo mundo sabe. Gono, em grego, significa ângulo. E tria é relativo ao triângulo, né? Tria com gono, três ângulos, né? Triângulo, tem a ver com triângulo. Então, se eu for definir, eu não vou escrever aqui por questões de espaço no quadro, mas eu vou definir, se eu fosse definir a trigonometria, eu ia definir da seguinte forma. A trigonometria é a parte da geometria plana, né, que se ocupa com as medidas dos lados de um triângulo, mas sempre em função do ângulo. Então, vou repetir. É a parte da geometria plana que se ocupa com a medida das relações dos lados de um triângulo em função do ângulo. Então, falando de trigonometria, a gente tem que falar de triângulo e tem que ter ângulo, né? Então, isso é a definição de trigonometria. Então, tem que ter triângulo e tem que ter ângulo. A gente vai começar o nosso estudo por um triângulo famoso, que é o famoso triângulo retângulo, cujo maior lado é a hipotenusa e os outros lados são os catetos. E é claro, tem que ter um ângulo. Então, a trigonometria trata de triângulo, da relação entre os lados do triângulo, mas sempre em função do ângulo. Por quê? Se eu diminuir esse ângulo alfa, o cateto oposto aqui, ele diminui e a hipotenusa diminui. Então vai mudar essa relação conforme muda o ângulo alfa. Se eu aumentar aqui o ângulo alfa, o cateto oposto aumenta e a hipotenusa aumenta. Vai mudar a relação entre os lados. Então essa relação dos lados, ela vai depender sempre do ângulo. Então estamos no campo da trigonometria, né? Esse aqui é um triângulo famoso. E a gente vai usar muito esse triângulo aí, um teorema famoso também, que é o teorema de Pitágoras. Bom, aqui o A é a hipotenusa, o B é o cateto, que é o oposto ao ângulo dado, a gente vai chamar de cateto oposto, e o C é o cateto, que é vizinho. Vizinho é o mesmo que adjacente. Adjacente é vizinho, cateto é adjacente. Então, visto isso, existe um famoso teorema, né, que é o teorema de Pitágoras, que a gente vai usar bastante em trigonometria. Teorema de Pitágoras.
O que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, no campo da trigonometria, a gente vai trabalhar esses lados em função do ângulo, né? E aí surgem as relações trigonométricas. Quantas são, Edson? São 6. E tudo em trigonometria que vai gerar aí para frente depende dessas 6 relações. Quais são essas relações? Olha só, nós temos 3 lados. Eu posso relacionar esse lado oposto aqui ao ângulo com essa hipotenusa. Então, ó, uma primeira relação vai ser esse lado com esse. Então, primeira relação, esse com esse, a gente vai dar um nome para ela. Segunda relação, contrário, esse com esse. Então, já tem uma, 2. Eu posso relacionar esse cateto adjacente com a hipotenusa. E posso relacionar a hipotenusa com o cateto adjacente. Então, 1, 2, 3, 4. E ainda posso relacionar o cateto adjacente com o oposto com o adjacente e o adjacente com o oposto. Então, contando, uma relação, 2 relações, 3 relações, 4 relações, 5 relações, 6 relações. Essas são as relações trigonométricas. A gente vai dar nome para elas e tudo em trigonometria vai girar em torno dessas relações, ok? Printa aí que eu vou apagar para a gente então ver essas relações. Dá uma olhada lá no enquadro, mas vê se tá legal. Eu vou deixar o triângulo aqui que a gente vai se basear nele. Tá? Show? Então, vamos lá. A primeira relação a gente vai chamar de seno. E vai abreviar o seno de alfa, ou seja, o seno do ângulo alfa. O que é o seno de um ângulo alfa? Vamos lá, eu vou definir. É a relação trigonométrica entre o cateto oposto ao ângulo com a hipotenusa do triângulo. Então, quando eu comparo esse cateto aqui com a hipotenusa, essa relação trigonométrica, essa razão, né? Ela é chamada de seno, tá? Abreviadamente, a gente pode representar isso da seguinte forma: seno do ângulo alfa é a relação ou a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a sua hipotenusa. Agora, é importante eu saber que essa relação é chamada seno e que o seno a gente ainda pode representar por letra, né? Seria B sobre A. Mais importante você saber que o seno é B sobre A. Mas mais importante que isso é você saber o que significa quando eu digo para você que o seno de 30 graus é igual a meio. O que eu estou te informando? Qual é a informação que eu estou passando aqui? Eu estou passando a seguinte informação. Eu tenho um triângulo retângulo de ângulo 30. E eu estou informando para você o seguinte: quando o seno é 30, quando o ângulo é 30, a relação é de 1 para 2, ou seja, o cateto oposto é metade da hipotenusa. Então, se eu tenho esse cateto aqui que vale 10, a hipotenusa é o dobro, vale 20. Então, essa informação aqui que é a informação importante. Ok?
Então pinta aí que eu vou apagar e vamos para a segunda relação trigonométrica, que é o chamado cosseno. A segunda relação trigonométrica dá-se o nome de cosseno. Abreviadamente, cos de alfa, cosseno do ângulo alfa. O que é o cosseno do ângulo alfa? É a relação que compara, não vou mais escrever, é a relação que compara o cateto adjacente com a hipotenusa do triângulo. Só vou simbolizar desta forma aqui, ó, cosseno do ângulo alfa. Então, é a relação ou a razão entre o cateto adjacente, vizinho, com a hipotenusa do triângulo. Em letrinha, C sobre A. É importante você saber que o cosseno é C sobre A. Mais importante ainda é você saber o que eu informo para você quando eu digo que o cosseno do ângulo de 60 graus é igual a meio. O que eu estou informando? Eu estou informando o seguinte: eu tenho um triângulo retângulo, um ângulo é de 60 graus e o cateto adjacente a esse ângulo é metade da hipotenusa. Então, se a hipotenusa vale 20, o cateto vale 10. Então, é essa informação que eu tenho que estar ligado, ok? Printa que eu vou apagar e vamos para a terceira relação. A terceira relação é chamada de tangente. Abreviadamente, a gente vai representar por TG de alfa. TG de alfa, tangente do ângulo alfa. O que é a tangente do ângulo alfa? A tangente é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, simbolicamente, eu vou representar isso assim: tangente do ângulo alfa é a razão ou a relação entre o cateto oposto ao ângulo com o cateto vizinho adjacente. Isso em letrinha vai ficar B sobre C. Mais importante que você saber que a tangente é B sobre C é você saber o seguinte: o que eu estou informando para você quando eu digo que a tangente de 45 graus é igual a 1? Eu estou informando o seguinte: eu tenho um triângulo retângulo, a relação entre o cateto oposto com o cateto adjacente é de 1 para 1, ou seja, eles são iguais. Se aqui vale 5, esse outro aqui também vale 5, o triângulo é isósceles. Ok? Isso quando o ângulo é 45. Então, essa informação aqui é que quando você começa a entender isso, você começa a entender trigonometria, ok? Uma coisa importante aqui da tangente, isso é o que eu vou fazer aqui, não é uma demonstração, é uma constatação, tá certo? A demonstração eu vou fazer quando entrar em círculo trigonométrico, eu vou fazer os desenhos da tangente, da secante, e aí eu vou demonstrar tudo isso bonito como tem que ser geometricamente. Mas aqui eu vou fazer uma constatação. A tangente do ângulo alfa, a gente pode representar como sendo a divisão entre o seno e o cosseno. Isso se o cosseno for diferente de zero, porque em matemática não existe divisão por zero. É o primeiro mandamento da matemática. Repitam comigo: nunca mais dividirei por zero. Não existe divisão por zero em matemática. A partir de hoje, quem dividir por zero vai queimar no mármore do inferno. Então, olha só, preste atenção. Eu vou
constatar, não é uma demonstração, vou constatar que a tangente é o seno pelo cosseno. Eu vou pegar isso aqui, a tangente é B sobre C, ó. Tangente do ângulo alfa é B sobre C. Eu posso reescrever isso da seguinte forma. Quem é o seno do ângulo alfa? O seno é B sobre A. Quem é o cosseno do ângulo alfa? É C sobre A. Quando eu faço a divisão do seno pelo cosseno, seno de alfa sobre o cosseno de alfa, a gente então vai ter B sobre A dividido por C sobre A. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, a gente vai chegar aqui, o seno dividido pelo cosseno é igual a B sobre C. E quem é B sobre C? B sobre C é a tangente. Então isso é uma constatação, como eu falei, não é uma prova, é uma constatação. Então a tangente do ângulo alfa é B sobre C. Então essa relação é uma relação importante, a gente vai usar muito em trigonometria, tá? A tangente é a divisão do seno pelo cosseno, ok? Então pinta que eu vou apagar para ver as outras três que faltam. A próxima relação trigonométrica, a próxima comparação, a gente vai chamar de cotangente. A cotangente, abreviadamente, vai ser CTG de alfa. Então, CTG de alfa é a cotangente do ângulo alfa. Abreviadamente, simbolicamente, vou representar da seguinte forma. CTG de alfa é a relação, a comparação entre o cateto adjacente e o cateto oposto. Como você pode ver, é o inverso da tangente, né? Ou seja, é C sobre P. E eu poderia simplesmente definir como a cotangente sendo o inverso da tangente, né? Que é o que faz mais sentido. Então, a gente pode também reescrever isso da seguinte maneira. A cotangente do ângulo alfa é o inverso da tangente. É 1 sobre a tangente de alfa. Isso aqui eu demonstro geometricamente quando a gente entrar em círculo trigonométrico. Agora eu vou fazer só a constatação, né? Bom, a cotangente do ângulo alfa é C sobre B. Então veja só. Se eu pegar isso aqui, eu posso reescrever da seguinte forma. C sobre B e inverter. Vai ficar 1 sobre B sobre C. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, cai nisso. Mas acontece que B sobre C, quem é B sobre C? B sobre C é o seno. Ou melhor, é a tangente. Então, eu posso reescrever isso da seguinte forma. É 1 sobre a tangente de alfa. Mas isso só é válido, né? E verdadeiro, quando a tangente de alfa é diferente de zero, pelo motivo que já falamos, né? Não existe divisão por zero em matemática. Então, é uma relação também que a gente vai usar muito. A cotangente é o inverso da tangente. Printa que eu vou apagar para a gente terminar as duas que faltam. Então a quinta relação é a secante.
A secante é a relação que compara a hipotenusa com o cateto adjacente. Então, quando eu comparo esse com esse, o nome é secante. Então, simbolicamente, eu vou representar isso da seguinte forma. A secante do ângulo alfa é a razão ou a relação entre a hipotenusa com o cateto adjacente. Letrinha A sobre C. Bom, mas eu podia definir a secante como sendo o inverso do cosseno, que A sobre C é o inverso do cosseno. Então, fazendo uma constatação, eu também posso reescrever isso assim, ó. Secante de alfa é igual a 1 sobre o cosseno do ângulo alfa, onde o cosseno tem que ser diferente de zero. Vou fazer a constatação disso. Então vamos lá. A secante é igual a A sobre C, né? Eu posso reescrever isso da seguinte forma: 1 sobre C sobre A. Mas quem é C sobre A? C sobre A é o cosseno do ângulo alfa. Então a gente pode reescrever isso da seguinte forma: secante do ângulo alfa é igual a 1 sobre o cosseno do ângulo alfa. É evidente que o cosseno tem que ser diferente de zero. Ok? Pinta aí, falta uma relação para terminar aqui a parte de apresentação, né? Das 6 relações. Tudo em trigonometria vai girar em torno dessas 6 relações. Pagando. A 6ª relação e última é a cossecante. Abreviadamente, cossecante do ângulo alfa. Simbolicamente, eu vou representar da seguinte forma: a cossecante do ângulo alfa é a razão ou a relação entre a hipotenusa e o cateto oposto. Ou em letrinha, A sobre B. Que é o inverso do seno, B sobre A é o seno. Então, a gente pode reescrever isso da seguinte forma: cossecante do ângulo alfa é igual ao inverso do seno de alfa, quando o seno de alfa é diferente de zero. A constatação: cossecante de alfa é igual a A sobre B. Reescrevendo isso, eu posso reescrever da seguinte maneira: é 1 sobre B sobre A. E B sobre A é o seno. Então, a cossecante no ângulo alfa é igual a 1 sobre o seno do ângulo alfa. Essa relação também é importante, a gente vai usar bastante. E aí estão as 6 relações trigonométricas. Ok? A primeira coisa que eu tenho que entender em trigonometria são essas relações. O seno compara quem com quem, o cosseno compara quem com quem, a tangente quem com quem. Então, se não souber essas relações, não adianta nem pegar em livro, nem apostila para fazer exercício, que não vai dar bom, tá bom? Primeiro, conhecer as relações. São 6 relações que eu tenho que conhecer, tá? Segunda coisa que eu tenho que saber é o seguinte, pagando, hein? Eu falei para você que o seno do ângulo de 30 graus era meio.
Falei que o cosseno de 60 também era meio, que a tangente de 45 era meio. Da onde que eu tirei essas informações? Ah, eu tirei da tabela. Tá bom. É verdade, eu tirei da tabela. Que a gente vai apresentar daqui a pouco. Só que, e a tabela? A tabela tirou essas relações da onde? Agora sim. Bom, existiu um filósofo grego chamado matemático, chamado Hiparco, e ele é considerado o pai da trigonometria, né? Por quê? Porque ele quem não foi ele quem inventou, mas foi ele quem formatou, né? Colocou ordem aí na trigonometria. Então ele é considerado o pai da trigonometria com todos os méritos. E ele foi o criador da tabela trigonométrica, né? Que é a tabela que dá esses valores, né? Seno de 1, seno de 2, seno de 3, seno de 3. Como é que ele fez essas contas? Ele pegou um transferidor, colocou lá, mediu aqui o ângulo de 1 grau, mediu aqui, dividiu, achou o seno de 1. E assim foi, seno de 2, 3, 4, 5, certo? Então ele fez um triângulo retângulo com esses ângulos aqui e foi fazendo a conta. Só que naquela época ele fazia isso manualmente. Você imagina o tempo que ele levou para completar essa tabela, né? Seno, cosseno, tangente, secante, né? Ele fez a tabela do seno, do cosseno e da tangente. As outras três é só inverter, né? Então, daí que sai, é daqui que saem então as informações, tá? Ele já dedicou a vida dele a isso e já deixou pra gente de presente essa tabela trigonométrica. Então no concurso, né? Quando cair esses ângulos assim, o concurso vai dar o valor do seno de 1, de 3, de 5, de 8. Mas existem alguns ângulos que o concurso não vai dar. Esses ângulos são os ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60. Não são só esses. Esses aqui são os básicos, tá? Quando a gente entrar em círculo trigonométrico, a gente vai ver que tem outros. Mas esses aqui são os ângulos notáveis do triângulo retângulo que a gente vai trabalhar. Quando aparecer esses ângulos aí, ele não vai dar para você o seno, o cosseno, a tangente, a secante, certo? Então você tem que saber. E da onde você tira essas informações? Tira do seguinte, ó. E aí, através dessas informações que eu vou mostrar aqui, a gente monta uma tabela. Porque você não tem que fazer essas contas que eu vou fazer aqui agora no dia do concurso. Você vai montar a tabela e tirar. Esses ângulos aqui aparecem duas figuras, que são polígonos regulares, que é o triângulo equilátero e o quadrado. Então o triângulo equilátero tem os lados iguais. E se a gente traçar aqui a sua altura, a altura é bissetriz, também é mediana, mediatriz, e corta o ângulo aqui, a bissetriz interna, corta o ângulo ao meio. Como os ângulos são de 60, né? Então aqui é 30, aqui é 60. 30, 60, 90. E se a gente aplicar, como aqui é o lado e aqui divide ao meio, aqui, essa parte aqui vai ser a metade do lado. E essa altura aqui, é só aplicar o teorema de Pitágoras que a gente encontra a altura L raiz de 3 sobre 2. Então desse triângulo aqui a gente tira o seno, cosseno, tangente de 30 a 60. Né? E desse outro triângulo aqui, do quadrado, quando a gente parte ao meio, os ângulos são para a bissetriz, 45, 45. E aqui é igual aqui, os lados isósceles, né? E aqui, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente acha a diagonal, que vai ser L raiz de 2. Então, através desses dados aí, a gente, por exemplo, calcula o seno, que eu falei, o seno de 30 graus. Quem é o seno de 30 graus? O seno de 30 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Você mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, simplifica, você chega aqui o valor do seno de 30 é meio. É daqui que eu tirei, ó. Tá? E o cosseno de 60? Quanto vale o cosseno de 60? O cosseno de 60 é a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então vai ficar L sobre 2 dividido por L. Já fizemos essa conta, já sei que dá meio.
E se eu quiser a tangente de 45, Edson? A tangente de 45 é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então vai ficar L sobre L. Um número por ele mesmo dá 1. Então a tangente de 45 é 1. Aí tá, e se eu quiser a secante de 60, Edson? Pois é, aí a tabela não tem, né? Mas a secante, a gente viu que a secante é o inverso de quem? A secante é o inverso do cosseno. Então é o inverso do cosseno de 60. Então eu calculo o cosseno de 60, que é meio, e inverto. Então esse aqui vai ficar 1 sobre meio. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, eu chego ao resultado. A secante de 60 graus é 2. E é daí que a gente tira todas essas informações dos valores dos ângulos, ok? E isso aí, no dia da prova, você não vai ter tempo de fazer essas contas, não vai perder tempo de fazer essas contas. Então tem uma tabela com esses ângulos notáveis, né? Que sai desses polígonos regulares. Esses ângulos aqui, ele não vai dar o valor das relações trigonométricas desses ângulos. Se for um outro ângulo não comum a esses, aí ele vai dar o valor. Quanto é a tangente de 82? A tangente de 82, ele vai dar lá, tangente de 82, informação, dado, é tanto, 0, não sei o que. Ok? Então, uma segunda coisa que eu tenho que saber, além de guardar as relações, é você saber montar essa tabela. Para quê? Porque na hora da prova você vai tirar as informações da tabela. Então, formando a tabela, como é que a gente monta essa tabela? Tem os colegas aí usam musiquinha, ou historinha, tá? Então se você já guardou a sua tabela, fica com a sua que você aprendeu, tá? Eu vou montar aqui uma tabela. O ângulo alfa, eu quero o seno do alfa, eu quero o cosseno do alfa e eu quero a tangente do alfa. As outras três, o professor não coloca, por quê? Porque é só você inverter que você tem. Ó. 30, 45, 60. Então, olha só. É muito fácil montar essa tabela. Faz assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Extrai a raiz de todo mundo. A raiz de 1 é 1. Raiz de 2. Raiz de 3. Raiz de 3. Raiz de 2. Raiz de 1 é 1. E divide todo mundo por 2. Aí você já tem o seno. O cosseno é a tangente desses ângulos notáveis. A tangente, como a gente viu ainda há pouco, é a divisão do seno pelo cosseno. Então, se eu dividir esse por esse, eu tenho a tangente. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você vai achar a raiz de 3 sobre 3. Um número por ele mesmo dá 1. E quando eu divido esse por esse, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você vai encontrar a raiz de 3. Então essa tabela é muito útil na hora da prova, né? Você monta daí que você vai tirar as informações. Quanto é o seno de 30? Quanto é a tangente de 45? Quanto é o cosseno de 60? Quanto é o cosseno de 30? Tabelinha. E a tangente secante e cossecante? É só você inverter. Por exemplo, eu quero a cossecante de 30 graus. Como é que eu vou fazer? A cossecante de 30 graus é o inverso do cossecante é o inverso do seno. 1 sobre o seno de 30 graus. Aí eu vou lá e vejo quanto é o seno de 30. O seno de 30 é meio. Então vai ser 1 sobre meio. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você vai chegar ao resultado. Então a secante de 30 é 2. Tá bom? Então é daí que sai a informação dos valores das relações trigonométricas e seus ângulos notáveis. Tá bom? Se não for ângulo notável, se não for ângulo notável, ele vai dar informação na prova. Ok? Bom, foi. Terceira coisa que eu tenho que saber, que é a cereja do bolo.
terceira coisa que eu tenho que saber, que essa aqui é muito importante, é o conhecimento que eu preciso ter dos triângulos e esquadros. Triângulos e esquadros são dois. Tem esse aqui, os ângulos são 30, 60. E tem esse aqui, os ângulos são 45 e 45. Bom, por que tem esse nome bonito, triângulo e esquadro? É porque antigamente a gente tinha aula de desenho geométrico. O professor pedia régua, compasso, esquadro, transferidor e 2 esquadros. O primeiro esquadro era assim, ó, de 30 a 60. E o segundo esquadro era esse aqui, ó, de 45 a 45. Lembra? Ó. Então, esses são os triângulos e esquadros, ok? Por isso tem esse nome. Esse aqui de 30 a 60 ele também é chamado de triângulo egípcio. Bom, mas o que eu tenho que saber, o que é importante saber sobre esse sistema? O importante saber é que 90% das questões que vão cair no teu concurso vão envolver esses dois triângulos, tá? Então é muito importante eu saber isso aqui que eu vou falar agora, a cereja do bolo. Por quê? Porque vai poupar muita conta. Quando eu tenho esse triângulo 30-60, se eu tenho a hipotenusa dele x, o lado oposto a 30 vai ser sempre a metade, vai ser x sobre 2. E o outro lado vai ser metade vezes a raiz de 3. Então, por exemplo, aqui é 50, aqui é metade, 25, e aqui é metade vezes a raiz de 3, 25 a raiz de 3. Se aqui é 10, aqui é 5, e aqui é 5 a raiz de 3. Então eu poupo muita conta, só com conhecimento do triângulo esquadro. E esse outro triângulo esquadro é isósceles. Se aqui é x, aqui vai ser a diagonal, vai ser x raiz de 2. Então, por exemplo, se esse lado aqui é 5, esse é 5, esse é 5 raiz de 2. Se aqui é 10, 10, 10, 10 raiz de 2. Então, isso aí já poupa muita conta. E como eu disse, cerca de 90% das questões dos concursos vão envolver esses dois triângulos. E o que você precisa saber, para não ficar fazendo conta, é só isso aí, tá? Esse triângulo aqui é a metade do triângulo equilátero. Isso aqui é metade do quadrado, né? Então, pinta aí. A gente vai fazer algumas questões agora aqui da EA sobre o assunto que eu falei, né? E vamos em frente. Paguei, hein? Bom, vamos para os exercícios. Como é que isso cai em prova? Primeiro eu vou fazer uma questão aqui. E depois eu vou fazer as questões da EA. Olha só. Tem um triângulo retângulo. Esse ângulo é 30. Questão de concurso. Aqui nós temos ângulo reto. Aqui temos um ângulo reto. E ele pede para a gente calcular esse valor aqui de x. Ele dá a hipotenusa do triângulo maior, diz que é 80 metros. Pede para calcular x. Aí vem lá as opções. Letra A, 30. Letra B, 20. Letra C, 15. Letra D,
13. E letra E, 10. Tudo em metro, né? Então, esse ângulo aqui diz que também é 30. Então, baseado aqui no desenho, olha só como é útil. 90% das questões vão envolver esse triângulo. Eu já percebi que é o triângulo esquadro. 90, 30, 60. Aqui é 90, 60 para 90 sobra 30. 30, 60, 90. 30, 90, 60. Então eu já vi que ele tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 triângulos esquadros aqui, ok? Todos de 30 e 60. Bom, eu vou usar então o conhecimento do triângulo esquadro. Olha só como fica simples. Você não vai, basicamente você vai fazer de cabeça. A hipotenusa do triângulo aqui é 80. O lado oposto ao ângulo de 30, o cateto oposto, vale a metade, usando o triângulo esquadro. Então, se aqui é 80, a metade é 40. 40 passa a ser hipotenusa desse outro triângulo esquadro. Então, ó, se é um triângulo esquadro e a hipotenusa é 40, esse pedaço aqui, oposto a 30, vale a metade. Então, aqui vale 20. E aqui é um outro triângulo esquadro, cuja hipotenusa é 20. O lado oposto ao ângulo de 30 graus é metade. Então, chegamos à resposta. Basicamente, eu fiz a questão de cabeça. Isso porque eu tenho conhecimento do triângulo esquadro, ok? Agora eu vou fazer umas questões para a gente concluir. Umas questões da EA. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu já separei. Estão aqui, ó. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte. Em um triângulo retângulo, um dos catetos mede 4. Primeira questão, hein? É a ano de 2011. Em um triângulo retângulo, um dos catetos mede 4. Então vamos desenhar um triângulo retângulo. Um dos catetos, pode ser esse? Pode. O ângulo que lhe é adjacente, esse aqui é o ângulo oposto, o adjacente é o vizinho, ó, então só pode ser esse. O ângulo que lhe é adjacente mede 60 graus. Então, o ângulo alfa é 60. A hipotenusa desse triângulo mede as minhas opções. Letra A, 6. Letra B, 7. Letra C, 8. Letra D, 9. Vamos à questão então. Eu já vi que é um triângulo esquadro. Ó, 90, 60 aqui é 30. Se é um triângulo esquadro, usando a teoria do triângulo esquadro, o lado oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Então a hipotenusa é o dobro. O dobro de 4 é 8. Aí eu vou lá e marco letra C. Aí eu pergunto, mestre, vai errar isso na prova? Não pode. Eu fiz de cabeça, mestre. Não pode errar. Né? Pode errar isso? Não dá. É só conhecer o triângulo esquadro. Ok? Vamos para a segunda questão. A segunda questão é da prova da EA do ano de 2013. Ele diz o seguinte: em um triângulo retângulo, a hipotenusa é o dobro de um dos catetos. Então vamos desenhar o triângulo retângulo. A hipotenusa é o dobro de um dos catetos. Então vamos supor que aqui é 2x e esse cateto aqui, ó, é metade. A hipotenusa é o dobro.
O ângulo oposto a esse cateto mede. Aí vamos lá, opções. Letra A, 20 graus. Letra B, 30 graus. Letra C, 45 graus. Letra D, 60 graus. Então vamos lá. Bom, já de cara, quem tem o conhecimento de triângulos quadros sabe que o ângulo que o cateto oposto é metade da hipotenusa é o ângulo de 30. Mas vamos supor que eu não tenha esse conhecimento. Como é que eu ia sair daqui? Tá? Já, de cabeça eu já sei que aqui a opção correta é a letra C, porque eu conheço o triângulo esquadro. Triângulo esquadro, o oposto a 30 é metade da hipotenusa. Então se a hipotenusa é o dobro, esse ângulo só pode ser 30. Mas como é que eu sairia daqui se eu não tivesse o conhecimento? Relação entre ângulo, cateto oposto e hipotenusa. Então vai ficar seno do ângulo alfa, vai ser a relação entre cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 2x. Simplificando, dá meio. Na tabela lá trigonométrica, qual é o ângulo cujo seno é meio? 30 graus. Simples assim. Tem como errar isso na prova? Vai errar isso na prova? Não pode. Terceira questão. Mais uma vez, as duas questões aí que eu fiz, triângulo esquadro. Eu falei para você que 90% das questões que vão cair em concurso público sobre esse assunto, de triângulo retângulo, vão envolver o triângulo esquadro. Tá? A questão clássica da EA. Ano de 2016. Terceira questão. Diz o seguinte a questão. Uma escada é apoiada em uma parede perpendicular ao solo. Então está aqui a parede perpendicular ao solo e a escada está apoiada aqui na parede. E por sua vez é um plano à base da escada. Ou seja, seu contato com o chão dista 10 metros da parede. Ou seja, ele tem uma distância, né, de 10 metros da parede. Então ela está apoiada aqui ao chão e da parede tem uma distância de 10 metros de parede. O apoio dessa escada com a parede está a uma altura de 10 raiz de 3. Então essa altura aqui ele está me dando, está dizendo que é 10 raiz de 3. Isto posto, o ângulo entre a escada e o solo, ele quer o ângulo entre a escada e o solo, o ângulo alfa. É D, bom, opções. Letra A, 60 graus. Letra B, 45 graus. Letra C, 30 graus, e letra E, D, 15 graus. Bom, vamos lá usar o nosso conhecimento. Se eu não conhecesse o triângulo esquadro, eu faria assim, ó. Eu tenho o ângulo, relação entre cateto oposto e adjacente, então é tangente. Tangente do ângulo alfa é 10 raiz de 3 sobre 10. Simplificando aqui, a raiz de 3. Qual o ângulo cuja tangente é a raiz de 3? É o ângulo de 60 graus. Aí acabou a questão. Mais uma vez, triângulo esquadro, né? Então a opção correta é a letra A. Mas eu, como conheço triângulo esquadro, eu nem faria assim, eu faria assim, ó. Se aqui é 10 e aqui é 10 raiz de 3, né? É porque esse ângulo aqui é 30 e esse aqui é 60. Então aqui vai ser 20, o oposto, a hipotenusa é metade de 20 é 10, e o outro lado é 10 vezes a raiz de 3. Então, x, metade, x sobre 2 raiz de 3. Então, mais uma questão de triângulo esquadro da EA, tá? Pagando aqui, vou fazer mais duas para fechar então. Penúltima questão da EA.
Questão do ano de 2009. Quarta questão é a 2009. Diz o seguinte: na figura, BC vale 2. Assim, a medida de AB é... Então, tem uma figura. A figura é essa. Tem um triângulo retângulo. E aqui nós temos um outro triângulo retângulo. Esse ângulo aqui é de 30 graus. Esse ângulo aqui é de 45 graus. Então ele quer a medida de AB. AB é isso aqui, ó. A, B, CD. Então ele quer essa medida aqui. Opções. Letra A, 2 raiz de 3. Letra B, 4 raiz de 2. Letra C, 5 raiz de 2. Letra D, 3 raiz de 3. Bom, vamos ao assunto então. Bom, eu já vi aqui, mais uma vez, os triângulos esquadros. 30, 90, 60. 90, 45, 45. Então são os dois triângulos esquadros. Aqui eu vou trabalhar com os dois. Certo? Ele dá alguma informação aqui. Ele diz que BC é 2. BC é 2. Então esse lado aqui vale 2. Olha só que coisa. Então eu sei que o cateto oposto no triângulo esquadro, o cateto oposto a 30 graus, é metade da hipotenusa. Então essa hipotenusa aqui é o dobro, vale 4. E nesse triângulo esquadro aqui, eu sei que esse lado é igual a esse, ele é isósceles. Certo? Se eu tenho esse lado é 4 e esse lado é 4, o outro lado aqui é 4 ao lado vezes a raiz de 2. Então vai dar 4 raiz de 2. E aí acabou a nossa questão. Só usando o triângulo esquadro. Tem como errar isso na prova, mas? Não pode, de jeito nenhum. Dá? E a última questão é da EA 2019. Vou apagar o lado de cá. A questão número 5 e última questão de hoje. Ela diz o seguinte, é a 2019. Ela diz o seguinte, ela dá um desenho. Esse ângulo é 45. Esse ângulo é 30, essa hipotenusa é 12, e ele pede o seguinte, ó, seja ABC um triângulo retângulo em B, tal que AC vale 12. Se D é um ponto, de AB, tal que o ângulo BCD vale 45. Então esse ângulo aqui vale 45. Nem precisava informar isso, já está ali, é evidente que é 45. Então CD ele quer o valor de CD. CD é a altura, né? Então vamos lá, opções. Letra A, 3. Letra B, 6. Letra C, 3 raiz de 2. E letra E, não saiu aqui na foto a letra D. Então vou deixar a letra D aqui. Se for a letra D. Bom, solução. Olha só, primeira coisa, aqui é 30, 90, então aqui é 60. Então aqui, ó, para 60 falta 15.
Então nós temos aqui os dois triângulos de quadro, mais uma vez, ó, 45, 45, 30, 60, 90. Eu sei que no triângulo de quadro, 30, 60, 90, o lado oposto é metade da hipotenusa. Então, se a hipotenusa é 12, equivale 6. Já acabou a minha questão. Não preciso nem fazer mais conta. Ok? Só usando o teu conceito do triângulo esquadro. Eu fiz 5 questões, todas as 5 triângulos esquadro. Eu falei para você, 90% das questões vão envolver esse triângulo, tá? Eu não falei 100%, eu falei 90%. Tá aí 5 questões sobre trigonometria no triângulo retângulo e usando a cereja do bolo, triângulo esquadro, ok? Então tá aí, gabarito, gabaritando, letra 6. Eu só tenho uma coisa para perguntar. Mestre, vai errar isso na prova? Tem como? Tem não. Tem não, né? Para fechar então, concluindo, gente, esse assunto aqui eu tenho que guardar 3 coisas, tá? Senão nem pego no livro para fazer exercício. Primeira coisa, tem que saber as 6 relações trigonométricas: seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Compara quem com quem. Primeira coisa, se não souber isso, nem pega no livro. Segunda coisa, tem que conhecer a tabela, porque é da tabela dos ângulos notáveis que eu vou tirar as informações. Se não tiver ângulo notável, aí o exercício ele vai dar a informação, ok? Terceira coisa que eu tenho que guardar, que é a cereja do bolo, que são os triângulos esquadros. 90% vai envolver esses triângulos. E aí, se você guardar o método que eu mostrei, você não vai precisar fazer conta, né? As contas ficam simples, ok? E lembrando, mais uma vez, para a gente concluir, a partir de hoje, quem dividir por 0, mestre, vai acontecer o quê? Vai queimar no mármore do inferno. Não existe divisão por 0 em matemática. Primeiro mandamento da matemática, ok? A gente encerra a nossa aula, a primeira aula então de trigonometria, e vamos para frente. Os próximos vídeos eu vou dar sequência, ok? Grande abraço do Edson, até a próxima.